Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes, como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Carlos Henrique. Estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos. Comigo com o Timácio do Batista até meio-dia, falando de Guarani, Ponte Guarani, só para você. Deu no seu time? Você ouve aqui. Vamos destacar o esporte a partir de agora. Reunião deixa acordo por renovação com Elvis mais próximo. Ideia do Departamento de Futebol é diluir as dívidas com o Camisa 10 durante os próximos meses. Pedro Rocha acerta com o Juventude e encerra a passagem no Moisés Lucarelli. Titular na Série B de 2024, Pedrão perdeu espaço na Ponte após chegada de Diogo Silva. Reapresentação do elenco do Guarani está marcada para a tarde desta quarta no Brinco. Alguns reforços anunciados ainda não chegaram ou não chegarão a tempo de iniciar a pré-temporada com o restante do grupo. Rian, lateral direito que pertence ao Vila Nova, entra no radar do Bugre para o ano que vem. Sem acerto salarial com o Guarani, Bruno Santos pode reforçar o Londrina no ano que vem. Flamengo pode ser octacampeão brasileiro após 4 dias do título da Libertadores e América. Uma vitória sobre o Ceará na noite de hoje no Maracanã garante o título nacional para o clube rubro-negro. Mirassol vence o Vasco por 2-0 em São Januário e se garante na fase de grupos da Libertadores. Com o resultado, a equipe paulista não pode mais ser ultrapassada pelo 6º colocado Botafogo. Flamengo prepara investida para contratar Gabriel Brazão. Goleiro do Santos é o preferido da diretoria para substituir Matheus Cunha, que está de saída para o Cruzeiro. Rádio Bandeirantes. Estou aguardando a sua mensagem. Pode ser pelo YouTube, através do Rádio Bandeirantes Campinas, e também pelo nosso canal de WhatsApp, 97102-1493. É o WhatsApp que está à sua disposição a partir de agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br.
Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto entre Santos e Juventude e Santos, logo mais 7h30 da noite no estádio Alfredo Jaconi em Caxias do Sul, com a arbitragem do Wilton Pereira Sampaio. O provável Juventude já rebaixado do técnico Thiago Carpini, com Jandrei no gol, Reginaldo, Lua Freitas, Rodrigo Sei, Marcelo Hermes, Kaique, Luiz Mandaca, Marcos Paulo e Nenê, Gabriel Talhari e Rafael Bilu. Já o Santos do Voivoda, Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Zé Ivaldo Souza, William Arão, João Schmidt e Neymar Ouba Real, Lautaro Dias e Guilherme. É hoje, 7h30 da noite, tem Santos e Juventude pelo Campeonato Brasileiro. No ar, Campinas em ação. Campinas avança na saúde com a oferta de Doppler vascular no Centro de Exames e Especialidades Médicas, o CEM. O exame avalia a circulação sanguínea e ajuda a identificar doenças vasculares com mais precisão. São 100 consultas com vascular e 100 exames de Doppler todos os meses. Os atendimentos são destinados a usuários encaminhados pelos centros de saúde e outros serviços da rede municipal. Com a ampliação, a oferta de exames vasculares em Campinas passa de 160 para 260 mensais. O Doppler é indolor e dura menos de 30 minutos. Identificando tromboses, varizes, estenoses, aneurismas e problemas de circulação. O CEM é tecnologia, agilidade e cuidado integrado. É da Prefeitura de Campinas. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Vai pegar a estrada nessas férias? Antes de viajar, faça a revisão preventiva do seu carro. Freios, suspensão, óleo, filtros, tudo precisa estar em dia para garantir a segurança da sua família. Na Rocha Autopeças, você encontra as peças certas, qualidade, variedade e confiança para rodar tranquilo. Não deixe para depois. Cuide do carro hoje para viajar em paz amanhã. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Prepare-se para conhecer o lançamento mais esperado do ano. Novos cortadores de grama a combustão Steel. Diferentes de tudo que você já viu. Impressionantes em cada detalhe. Com tecnologia e potência para superar qualquer desafio. Cortadores de grama Steel. A evolução das máquinas sobre 4 rodas. Confira esse lançamento e outras ofertas em até 10 vezes sem juros acessando ofertas.steel.com.br. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Boa tarde, CH. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Eu não acho justo a Ponte pagar apenas os jogadores que vão continuar no clube. Marcos Carvalho. Ô Marcos, sabe o que eu acho, cara? Eu tenho o dever aqui de informar todo dia o que está acontecendo, mas eu tô de saco cheio de falar desse assunto. Tô mesmo. Mas eu concordo contigo. Todo dia falar a mesma coisa, cara, não tem nenhuma novidade. Olha, é um pé, viu? É um pé. Não me lembro dessa choradeira por causa das condições. Isso aqui não é pra mim. Não é pra mim. Ainda há muito inconformismo pela não expulsão do atleta do Flamengo na Libertadores. Foi visível, ele foi nas pernas do jogador do Palmeiras, Catelli. É verdade. Tem que ter sido expulso. E não foi. Então, seria por isso que o Palmeiras ganharia o título? Não dá para saber. Sabe por quê? O ano passado, por exemplo, o Marlon foi expulso ainda no primeiro tempo com 10 minutos e o Botafogo foi campeão com um homem a menos. Destacado pelo Gleger ontem nos donos da bola. E é verdade. Então dizer que o Flamengo só foi campeão por causa do apito é não enxergar o jogo. O Palmeiras não deu um chute no gol.
Aí fica complicado, né? Bom dia a todos. Pesquisa aí, Kaique Calito, do Vila Nova. Tá quase fechando com o Guarani. Tá bom, Perna. Obrigado. Tudo bem, Gleger? Bom dia. Bom dia, CH. Você gostou do meu óculos? Que alegria recebê-lo aqui no estúdio ao vivo, Gleger. Pô, alegria toda minha. Aliás, a gente grava, né, no caminho do trabalho pra cá pra fazer a TV, e eu sempre digo o seguinte, a maior audiência do rádio de toda a região é o programa Nossa Área. Parabéns. Graças a você também. Não, obviamente, mas você é o apresentador, você que apresenta, você... Porque sabe por que eu falo? E não é nenhuma demagogia, não é nenhuma puxação de saco, não. É porque a gente sabe que uma das grandes audiências aqui da Rádio Bandeirantes é em Hortolândia, toda a região americana, né? Uhum. E todo mundo fala que escuta você na hora do almoço. Então, um abraço para todo mundo que tá ouvindo a gente. Um abraço para todo mundo aí. Realmente a audiência é gigantesca e é um prazer e um privilégio estar aqui no... Parece uma nave espacial aqui o Estúdio Bandeirantes, né? Hoje tá com casa cheia, Tá né? casa cheia, hoje tá bonito. Tá o Edson, tá o Leandro, tá todo mundo aqui. Todo mundo aí, a serviço do rádio. Vamos lá. Ô Gleger, você estava entrando no estúdio e percebeu que um ouvinte, o Catelli, reclamou da não expulsão do Eric Pulgar. Né? Eu percebi. E ele está relacionando o título do Flamengo a essa não expulsão. O que você acha? Cara, eu não vejo dessa forma. Eu acho que, claro, para mim, primeiro, dizer que merecia ter sido expulso. E mudaria o jogo com um homem a menos. Poderia ter mudado, obviamente. Agora, eu vou relembrá-los. O ano passado, na final da Libertadores, o Botafogo perdeu o Gregory. Aqui. Falou, né? Com 2 minutos de jogo. Eu falei Marlon, não, Gregory. Gregory, ele foi expulso com 2 minutos de jogo e o Botafogo foi lá e foi campeão. E pelo futebol apresentado pelo Palmeiras, me desculpe o ouvinte, poderia ter mudado a história, o Palmeiras poderia ter sido campeão, enfim. Mas pelo futebolzinho que estava jogando, não sei não, mesmo com um a mais, eu acho que o Palmeiras teria dificuldade. Ô meu amigo, sou seu fã de carteiria, gosto da sua fala, 80 anos de Taquará, um abraço, querido. Um abraço para você também, só não se identificou aqui, mas muito obrigado pelas palavras. Muita choradeira sobre o lance do Pulgar. Se você levar no pé da letra, o Rafael Veiga também deveria ser expulso. Alex, tá registrado aqui, respeito a sua opinião, mas são coisas diferentes, não é? Eu não estou dizendo de gravidade. Um lance foi o lance do Veiga. Outro lance foi o lance de agressão do Pulgar para cima do Fux. Eu vou insistir o que penso, tá? Não quero mudar a opinião de ninguém. O Palmeiras não jogou para merecer ser campeão. Com um homem a mais ou a menos, com o mesmo número de jogadores, não mereceu. Essa é a grande verdade. E eu quero dizer que eu concordo contigo. É o Emerson Ponte Pretano de Valinhos, tudo bem? Estive em Valinhos hoje cedo. Aí na Dama, fui tomar café aí. Uma padaria logo na entrada de Valinhos ali, que eu frequento às vezes. E ao lance dos 3 minutos do primeiro tempo do Marcelo Veiga, também merecia expulsão e ninguém quase comentou. Na minha opinião, o juiz compensou as expulsões. Comenta aí. Pode ser. Pode ser. O árbitro, ele entrou determinado para não expulsar ninguém. Estava muito claro. O Exaú escreve: sabe o que faz vocês terem audiência? Serem imparciais. Nunca vi nenhum apresentador chorar aí porque esse ou aquele time caiu. Parabéns. Mas isso não tem que dar parabéns não, Exaú. Mas obrigado pela mensagem. Isso é dever da gente. Eu tô aqui para informar. E infelizmente, e tem gente que fala que eu só falo coisa negativa, fora o título da Ponte nessa temporada, qual a outra coisa positiva que aconteceu? Então, se você noticia o título, parabeniza. Eu acho que a Ponte foi muito grande, foi valente, legal. E o resto, administrativamente? Né? Abraço para o Sérgio. Muito obrigado, Sérgio, pelas palavras. Ainda há muito inconformismo. Isso aqui eu já li. E vamos seguindo em frente aqui. Em Campinas, 11h45 agora. Ele pode ser o seu homem de área? Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Pedro Piscinato
Fala CH, ontem eu trouxe a informação aqui na Rádio Bandeirantes, dentro do Esporte em Debate, falando sobre a renovação do Elvis. O jogador disse que ainda não tinha nada concreto, nada assinado com a diretoria, mas o desejo dele, como sempre foi, é de permanecer na Ponte Preta, seguir vestindo a camisa da Macaca por mais temporadas, e esse também é o desejo tanto da diretoria e da comissão técnica do Marcelo Fernandes. O Elvis, que foi um dos líderes desse elenco da Ponte Preta, está desde 2022 do Moisés Lucarelli, acumula mais de 120 jogos com a camisa alvinegra, e durante essa semana deve acontecer uma reunião que vai selar de fato aí a renovação de vínculo do Elvis com a Ponte Preta. Lembrando que na posição de meio-campo a Ponte Preta já acertou a contratação de Cristiano também, jogador que é até mais velho que o Elvis, ambos fazem a mesma função tática dentro de campo. O Cristiano, que disputou parte da última Série C vestindo a camisa do Londrina, é um jogador que chega aí para dividir o protagonismo do time com o Elvis. E se tem permanência do Elvis, também tem jogador de saída. O Pedro Rocha aceitou a oferta do Juventude, já se despediu dos companheiros de Ponte Preta e deve ser anunciado em breve como novo reforço do time do Rio Grande do Sul. O Juventude, que foi o segundo rebaixado da Série A para a Série B, vai ser adversário da Ponte na disputa da Série B do ano que vem, e o Pedro Rocha estará no plantel do Juventude. Como eu falei, além do Elvis, a renovação do Pacheco também está bem encaminhada. A diretoria tem uma reunião marcada com o jogador essa semana. É claro, passado esse período eleitoral aí, as coisas na Ponte Preta começam a fluir, a diretoria se organizar, e até o final dessa semana mais renovações devem ser anunciadas pela diretoria da Ponte Preta. CH? Eu acabei de falar no meu destaque aqui, Gleger, que eu tô de saco cheio de falar a mesma coisa da Ponte, que é a história de dinheiro. Eu não aguento mais, cara. Chega tarde no programa, eu não tenho o que falar mais, cara. Os caras perguntam, pô, cadê as novidades? Não tem nada. Aí quando tem a posse do presidente, eu imaginei que ele ia pelo menos dar uma dica, né? Ó, nós vamos por esse caminho, nós vamos resolver desta maneira. Ele falou de mini meta. É mini meta dos problemas. Então, eu também respeito, não entendi, tá? Eu respeito pra caramba, mas o dia a dia da Ponte tá muito complicado. Esse negócio do Elvis tá próximo de um acordo de dividir o que a Ponte divide pra ele, isso aqui a gente noticiou em setembro. Antes de acabar o campeonato. E todos que ficarão serão assim. O débito vai ser pago parcial. Nós comentamos isso no Dono da Bola. Sim. CH, e assim, bom, tem esse lado aí da questão financeira, da questão eleitoral, que já foi definida, né? Agora, e o time, hein, cara? A minha preocupação maior é essa, porque o Campeonato Paulista tá batendo a porta, Série B tá batendo a porta, né? Copa do Brasil, e a Ponte entra na terceira fase, né? Então vai pegar rabo de foguete também. Então essa é a preocupação maior. Porque primeiro que vai ter que resolver os problemas. Não dá para iniciar o ano com problemas que ficaram aqui em 25. Isso é fato. Até para você contratar, até para você ir ao mercado, você precisa ter uma certa credibilidade. E aí, quer dizer, eu ligo pro CH, e aí, foi campeão paulista, campeão da Série C, opa, legal. Como é que tá aí, CH? Ah, cara, tá tudo atrasado. Isso aí dificulta a negociação. Tudo bem que o Marcelo Fernandes é um cara que tem, né, uma credibilidade de mercado, de convencimento, mas às vezes pode atrapalhar. Então tomara que eles resolvam o mais rápido possível, essa é a minha torcida, e que eles montem um time competitivo. O ano passado, quando começaram, né, contrataram o Alberto Valentim, lembra disso, CH? E aí houve uma certa, né, não divulgava quem estava contratado, de repente veio um pacotão e as coisas deram certo. Então a minha expectativa é que aconteça a mesma coisa, porém com os problemas extracampos resolvidos. O Alexandre é sempre muito engraçado. Grande Alexandre. Quem vai ser eliminado da Fazenda 17, Gleger? Da minha Fazenda, ele tá perguntando? Não, tem um programa na Record chamado Fazenda. Não assisto, me perdoe, não assisto. Então, Alexandre, eu também não consigo te responder, porque eu não assisto. Eu achei que era lá da minha Fazenda. Eu ia falar que tem um rapaz lá que tá cortando os eucaliptos lá, que ele vai ser eliminado. Vai, né? Vai. Apareceu a Margarida. Achou vaga no estacionamento hoje, senhor Gleger?
Eu achei vaga. É porque quando eu tô com o meu joelho, você sabe que eu tô na transição, né, CH? Faz tempo, né? Faz um pouquinho de tempo. E aí, quando eu tenho que parar lá no Balão da Morte, lá não dá, velho. Chega no horário da TV, chega esbaforido, inclusive. Hoje eu achei uma vaguinha do lado da nave, que é o carro do CH, uma nave. Ali do lado daquela nave eu parei ali. Deu certo. Você é um fanfarrão, cara. Aliás, são as naves, né? Cada dia o homem vem com um carro. Meu pai do céu. Queria que fosse assim mesmo, viu, cara? Tô achando aqui, tem que procurar a Cidinha aqui agora, meu amigo, porque nas mensagens, o Carlos Henrique tá meio esquisito hoje, mas eu achei aqui. Porque eu tenho que falar da Desktop para você, meus amigos, para você, minha amiga. Desktop, seu negócio merece a melhor internet de São Paulo. Conheça Desktop Empresas. Acesse Desktop, internet com velocidade e qualidade e preço justo. Desktop. Acesse aí, desktop.com.br. Ali eu tava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Breno Beretta. Oi, CH. Chegou o dia da reapresentação no Guarani. Os jogadores que vão permanecer para a temporada 2026 começam a se apresentar no Brinco de Ouro no período da tarde. Mas a reapresentação não será aberta para a imprensa. Dos novos contratados, apenas o Maurício Antônio deve chegar no Brinco de Ouro. Os outros jogadores, como Rafael Donato, como Jonathan, como William Farias, como Guilherme Parede, eles ainda estão cumprindo o período de férias, até porque jogaram a Série B do Campeonato Brasileiro. Com relação a mais reforços, o Guarani estuda algumas possibilidades, nomes que a gente já trouxe nos últimos dias, né? O Rian, lateral direito, que pertence à equipe do Vila Nova, atuou pelo Ipiranga essa temporada, jogador de 21 anos, que tem potencial de crescimento, mas chegaria para ser reserva do Cicinho. Existe a possibilidade de contratar o jogador, mas o martelo ainda não está batido. Outra possibilidade, também já citada, o volante Natan, da equipe do Vila Nova. O volante Natan, como eu disse há alguns dias, ele só viria para o Guarani se o Kelvin for negociado. Ele é um pouco mais experiente, mais rodado do que o Kelvin, tem 24 anos. Mas existe a possibilidade de contratar esse jogador, até porque o Guarani pensa no futuro, pode fazer dinheiro com esse atleta. Centroavantes, Guarani estuda 4 opções, 2 deles devem ser contratados, até porque o Bruno Santos não vai permanecer no Guarani. Existe a possibilidade do Bruno Santos jogar no Londrina a Série B do Campeonato Brasileiro. Quanto a goleiro, continua a mesma situação. Fernando Miguel é o número 1 da lista no Guarani. É claro que tem que esperar terminar a Série A, o Ceará está lutando contra o rebaixamento, mas o Fernando Miguel continua sendo prioridade. A pré-temporada do Guarani fora de Campinas começa na segunda-feira da semana que vem, dia 8. O Guarani vai treinar no centro de treinamentos onde treina o time feminino do Red Bull Bragantino, lá em Bragança Paulista, e vai ficar por lá até o dia 17. Quanto a jogadores da base, que já vão treinar com um profissional, mas existe a possibilidade desses atletas descerem para disputar a Copinha no início do ano que vem. Quem são eles? Goleiro Ian, volante Lucas, atacantes Porfírio e também o Kevin. Valeu, CH! Valeu, Breno. Você quer comentar alguma coisa do Guarani? Um passo de espera e hoje começa o trabalho efetivamente para o ano que vem. É importante. Importante dar o início rapidamente. É claro que as peças que serão contratadas terão que... porque quando você inicia o trabalho, quantos por cento do elenco tem hoje, CH? 60%? No máximo. No máximo. Então, assim, é complicado. Porque aí os atletas vão chegando. Tem atletas, por exemplo... Ele estava falando agora do Fernando Miguel. Fernando Miguel, no próximo final de semana, termina a Série A, provavelmente deve se apresentar. Semana que vem mas tá aí. Mas aí precisa das férias, né?
E aí, quer dizer, esse que é o grande problema. Esse é o ponto. E você tem que dar férias pro atleta, não tem jeito. Verdade. Então, isso aí pode pegar um pouquinho nessas próximas contratações desses jogadores que efetivamente estão jogando. Mas eu acho que o Guarani tem tomado muito cuidado com isso. E aí, é claro, também vai muito da conversa, do acerto. Tomara que dê certo, mas o legal é que se iniciasse com um pouco mais, percentual um pouco mais alto do elenco. Em Campinas, 11h56 agora. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopecas.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com Em Dia, com a bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ontem, jogando em São Januário, o Mirassol venceu o Vasco pelo placar de 2-0. Com esse resultado, o time do interior de São Paulo garantiu matematicamente vaga direta para a fase de grupos da competição. Ontem também quem venceu fora de casa foi o Fluminense. Derrotou o Grêmio pelo placar de 2-1 e se consolidou na zona de classificação da Libertadores. Hoje, 7 da noite, tem Fortaleza e Corinthians, 7h30, vamos estar juntos. Tem Juventude e Santos, 8 da noite, Bahia e Sport, 9 da noite, São Paulo e Internacional. Vamos ter ainda 9h30, Atlético Mineiro e Palmeiras, Flamengo e Ceará, Red Bull, Bragantino e Vitória. E amanhã, 7h30, Cruzeiro e Botafogo. O Flamengo pode conquistar hoje o título em caso de uma vitória simples. O Palmeiras ainda luta, mas com chances remotas de conquista de título. E na parte de baixo, o Santos com 41 pontos, é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Uma vitória praticamente tira o Santos da zona do rebaixamento. Encara a Juventude, que já está rebaixado. Quem está rebaixado também é o Sport. O Em Dia com a Bola você fica sabendo aqui na Rádio Bandeirantes. Amiga, vai onde com essa raquetinha? Eu tô esperta com a dengue. Minha filha, raquetinha é coisa do passado. Eu duvido que apareça algum mosquito aqui depois que a gente esvaziou garrafas usadas, colocou areia nos vasos e cobriu e protegeu a caixa d'água com tela. Raquetinha. Ó, coisa do passado é sua avó. Sanas e você, todos juntos contra a dengue. Já sabe da novidade Desktop? Com o novo plano de celular, você escolhe entre 15 ou 20 gigas para navegar, ter acesso ilimitado ao WhatsApp e ao Waze e ainda faz ligações à vontade para todo o Brasil. Tudo isso a partir de apenas R$ 39,99 por mês. E você ainda retira seu chip grátis em uma das lojas Desktop. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. Prepare-se para conhecer o lançamento mais esperado do ano. Novos cortadores de grama a combustão Steel. Diferentes de tudo que você já viu. Impressionantes em cada detalhe. Com tecnologia e potência para superar qualquer desafio. Cortadores de grama Steel. A evolução das máquinas sobre 4 rodas. Confira esse lançamento e outras ofertas em até 10 vezes sem juros acessando ofertas.steel.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados.
Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. A melhor frequência, muito bom que você esteja a bordo da nossa Rádio Bandeirantes. Estamos nesta quarta-feira,